A gente vai começar agora com a análise de circuito. Análise de circuito não tem muito o que falar de teoria, tá joia? A gente já sabendo a lei de Ohm e as duas leis de Kirchhoff, a gente consegue resolver qualquer análise de circuito, tá? Então a gente já vai explicar a análise de circuitos através de exemplos. Primeira análise de circuito que a gente vai fazer é em circuito em série. Relembrando, como que a gente sabe que esse circuito está em série? Imagine aqui que o positivo seja ponto A, o negativo ponto B. Quantos caminhos eu tenho para sair de A e chegar a B? Somente um caminho. Quando a gente encontra só um caminho, característica do circuito em série. Circuito em série, a gente sabe que para calcular a resistência total desse circuito, o que a gente vai fazer? A soma das resistências que tiverem no circuito. No nosso caso, a gente tem R1 e R2. Tá? Então, resistência total, R1 vale 10 ohms, R2 vale 20 ohms. Resistência total desse circuito, 10 mais 20, 30 ohms. Então, a gente já tem o primeiro valor. O segundo valor já veio dado aqui no exercício. A gente tem o valor da tensão total. Então, o E total desse circuito é de 60 volts. Se a gente tem a resistência total e o valor de tensão total, através da lei de Ohm, a gente calcula a corrente total do circuito. I total é igual a E total sobre R total. Valor da tensão total, 60. Valor da resistência total, 30. 60 dividido por 30, 2 amperes é o valor de corrente total do circuito. Agora, a gente já tem o valor, então, da corrente total que passa pelo circuito, que é de 2 amperes. Então, escreve aqui para ficar mais fácil a análise. Corrente de 2 amperes. No circuito série, lembra ponto A e ponto B? Só vai existir um caminho para a corrente sair de A e chegar até B. Ou seja, em algum desses pontos a corrente divide, troca de lado, vai para um lado ou para o outro, não tem como. Só existe um caminho. Então, a mesma corrente que sai desse ponto é a que passa aqui, a que passa aqui, a que passa nesse resistor, nessa parte do circuito e retorna. Então, num circuito em série, a gente pode falar que a corrente em cima de cada resistor é igual à corrente total, porque ela não vai se dividir hora nenhuma. Então, a corrente sobre o resistor 1 vale 2 amperes e a corrente sobre o resistor 2 também vale 2 amperes. Como a gente tem corrente e tem resistência, só usar a fórmula da lei de Ohm. Lei de Ohm, relembrando o triângulo I, E e R. Se a gente quer achar o valor do E, tampa ele no triângulo. Quem que sobrou? I vezes R. Então, para eu achar a tensão no resistor 1, é igual a corrente 1 vezes o valor de R1. Tensão no resistor 1, o I1 vale 2, o R1 vale 10. Então, a tensão no resistor 1 vale 2 vezes 10, 20 volts. Se o circuito é em série, só tem uma malha, a tensão total é de 60 volts, esse primeiro resistor tem uma queda de tensão em cima dele de 20, quanto que sobrou para o R2? Tensão em cima do R2, 60 menos os 20 que já foram pegos pelo R1, sobrou 40 volts para o R2. Circuito resolvido. Vamos lá, então, segundo exemplo da associação de resistores em série, tá? Como é que eu sei que o circuito é série? Para sair do ponto A e chegar até o ponto B, eu só tenho um caminho para passagem de corrente. Para eu achar a resistência total no circuito em série, eu faço a soma dos resistores. No meu caso, eu tenho 3 resistores. Então, eu vou fazer a soma de R1 mais R2 mais R3. Resistência total é igual. O R1 vale 10 ohms. O R2 vale 20 ohms. O R3 vale 30 ohms. Resistência total é igual a 60 ohms. Já tem o valor de resistência total.
Se olhar no circuito, a gente vai ver que tem também o valor de tensão total. Tensão total do circuito é de 180 volts. Se eu tenho resistência total e tensão total, consigo achar o valor de corrente total. Pela lei de Ohm, I é igual a E sobre R. Se eu estou procurando o valor de I total, eu tenho que usar E total sobre R total. Valor de E total, 180 volts. Valor de R total, 60 ohms. 180 dividido por 60 e total 3 amperes. Então, tem uma corrente total de 3 amperes. Bota ela aqui no circuito para não perder. Corrente de 3 amperes. No circuito em série, a corrente é igual para todos os resistores. Então, a corrente em cima do resistor 1 é de 3 amperes. A corrente em cima do resistor 2 é de 3 amperes. E a corrente em cima do resistor 3 é de 3 amperes. Tenho corrente e resistência, consigo encontrar o valor de tensão. Tensão é igual a R vezes I. Se eu estou procurando a tensão no resistor 1, eu tenho que usar o valor de R1 e o valor de I1. Tensão 1 é igual a 10 vezes 3, tensão 1 é igual a 30 volts. Resistor 2, para eu achar a tensão 2, é só eu fazer a multiplicação de R2 vezes I2. Tensão 2 é igual, o R2 vale 20, o I2 vale 3, tensão 2 é igual a 60 volts. Se o total é 180, do 180, esse já gastou 30, sobrou 150. Do 150, esse já gastou 60. Então, sobrou quanto para o terceiro resistor? 90 volts. Vamos conferir através de cálculo se é isso mesmo? Para eu achar o valor da tensão no resistor 3, eu uso o valor de R3 vezes I3. O R3 vale 30. O I3 vale 3. E3 é igual a 30 vezes 3, 90 volts. De que nos fala a segunda lei de Kirchhoff? Que a soma das quedas de tensão, ou seja, a soma das tensões de cada resistor de uma malha, tem que dar a tensão da fonte. 30 mais 60, 90, mais 90, 180, que é a tensão da fonte.